Olha só que interessante! O grupo de pesquisa Convivência e Tecnologia Digital na Contemporaneidade, o COTED, que une La Salle e CNPq, desenvolveu o projeto de pesquisa Educação Online, Reconfigurações, Reconstruções e Significados na Prática Pedagógica para o Ensino e Aprendizado. Mas do que se trata esse projeto? Eu vou conversar com o pessoal do País das Maravilhas e eles vão me ajudar a contar um pouquinho da nossa história. Bom, pessoal, vamos pensar juntos? Vocês já notaram que as tecnologias digitais estão cada vez mais presentes no nosso cotidiano? Alice, na primeira vez que você veio pra cá, as tecnologias representavam algo totalmente novo. Até parecia um mundo paralelo. E dividíamos as gerações em imigrantes e nativos digitais. Nas universidades, as práticas pedagógicas desenvolvidas nas aulas presenciais depois eram reproduzidas na modalidade de educação à distância. O tempo passou e muitas coisas mudaram. As tecnologias digitais atualmente fazem parte do nosso viver e conviver, ampliando significativamente a nossa comunicação, interações, bem como a forma de se expressar e compartilhar experiências. Mas e a educação online? O que o grupo de pesquisa COTED, que une La Salle e CNPq, investigou? A partir do desenvolvimento tecnológico, bem como da socialização e familiarização dos homens com as tecnologias, não só mudaram as formas de viver e conviver, mas também as formas de aprender e de ensinar. Por isso, a educação online é tema emergente para discussões e pesquisas. A educação online explora diferentes tecnologias digitais, metodologias e modalidades em congruência com a contemporaneidade. Portanto, a partir dos movimentos da cybercultura, contempla aspectos referentes à comunicação, interação, interatividade, conectividade, hipertextualidade, ubiquidade na prática pedagógica. Assim, configuramos um espaço de aprendizagem, onde o grupo de pesquisa COTED, Unilassalle CNPq entendeu como emergente a discussão da literaturalização das ciências. A literaturalização das ciências consiste na expressão de conhecimentos construídos no cotidiano, na ação profissional, nas ruas e em casa, respeitando o rigor científico e suas especificidades, refletindo sobre as experiências vividas, construindo hipóteses, estabelecendo relações com teorias e desenvolvendo formas de lidar com a diversidade, diferença e heterogeneidade, em articulação com a literatura. Assim, as ciências são apresentadas de forma literaturalizada e a literatura é explorada na compreensão científica. Segue um trecho de uma fala retirada do e-book Educação, Tecnologias e Cybercultura. Vocês conseguem perceber como a literaturalização das ciências se articula com a narrativa? A literaturalização das ciências contempla as metáforas epistêmicas, que têm o intuito de provocar reflexão nos estudantes para a construção de conhecimento, atribuindo significado a esse conhecimento no processo de aprendizagem, aproximando o conteúdo ao contexto da realidade, tanto em relação à narrativa quanto ao próprio cotidiano do estudante. As metáforas epistêmicas elas são construídas relacionando características dos objetos literários com as do conhecimento e potencializando a atribuição dos significados ao referencial teórico, e não apenas como uma mera ilustração conteudista. Eu vou mostrar um exemplo que retirei do e-book Processos de Ensino e Aprendizagem na Cybercultura. Ele é referente à obra de arte Escola de Atenas. Olha aí. A literaturalização das ciências também contempla o hibridismo das linguagens, ao expressar a percepção por meio de diferentes linguagens. Para Santaella, o hibridismo das linguagens é potencializado pela digitalização, que codifica as diferentes linguagens no mesmo formato, permitindo o entrelaçamento entre elas. Assim, produzimos um único texto ou uma mensagem. Isso pode ser explicado no mapa mental e no vídeo sobre educação online,
produzido por estudantes da disciplina EAD, Redes Sociais e Ambientes Virtuais, de aprendizagem do PPG na Educação da Universidade de La Salle. Evidenciamos a configuração dos espaços híbridos na convivência entre estudantes e professor, articulando o espaço geográfico material com o espaço digital virtual online, assim como o espaço público e privado. Como podemos ver nessas imagens a seguir, onde o espaço geograficamente localizado da Unila Salle se articula com o espaço digital virtual no Second Life. O hibridismo tecnológico mistura e articula tecnologias analógicas e digitais de tal forma que passam a ser compreendidas como uma única tecnologia, ou que uma não pode ser explicada sem a outra. Na educação online, essa mistura e articulação ocorrem no viver e conviver cotidiano, como uma espécie de novelo que entrelaça conforme a figura que você vai ver a seguir, construída pelos bolsistas Natália e Douglas com a professora Luciana. O hibridismo tecnológico digital trata da mistura e articulação de diferentes tecnologias digitais, como, por exemplo, na comunicação por meio do Meet, quando compartilhamos uma apresentação realizada no PowerPoint. O hibridismo das modalidades se refere à mistura e articulação entre as interações presenciais, sala de aula, e as interações mediadas por tecnologia online. Pressupõe o uso de abordagens metodológicas diferenciadas, adequadas à modalidade EAD e à presencial, configurando uma prática única. Na leitura dirigida à circularidade do conhecer, foi realizada a interação via Meet para a construção coletiva de um esquema compartilhado online no Google Docs, a partir de experiências em sala de aula articulando com os conhecimentos. Na educação online, a fim de sensibilizar os estudantes para o engajamento nas ações de forma colaborativa, exploramos os elementos de gamificação, ou seja, aspectos de um jogo empregados ao contexto educacional, para que o processo de aprendizagem seja mais envolvente e lúdico, utilizando narrativas, personagens, missões, desafios, fases. Os elementos de gamificação podem ser percebidos no trecho a seguir, retirados do e-book Educação, Tecnologia e Cybercultura. Esse cenário dinâmico e criativo é intensificado a partir da representação de imersão em um processo que faz com que os estudantes se sintam em outros mundos, permitindo que interajam em uma realidade induzida e que a maioria das vezes conduzida, sintonizando-os com essa realidade. É a partir do desejo de vivenciar a imersão que a atenção é voltada para a realidade, promovendo maior concentração. Podemos ver um exemplo de um trecho retirado do e-book Processos de Ensino e Aprendizagem na Cybercultura, onde estudantes são direcionados a realizar uma atividade que se articula com a narrativa da história, fazendo com que eles se sintam pertencentes dessa narrativa também. A exploração dos e-books necessita de um desenho pedagógico fundamentado em aspectos epistemológicos para a educação online. Portanto, a exploração de narrativa contextualizadora entre personagens e o conhecimento, propiciar situação desafiadora entre os personagens sobre o conhecimento, exploração de alguns elementos de gamificação, mediação pedagógica intensa, atividades de construção autoral e criativa, expressão por meio do hibridismo das linguagens, interação entre os estudantes para a cooperação, articulação entre conhecimento, narrativa e várias tecnologias. Espaço e tempo são relativos. Podemos viver e conviver com pessoas de diferentes países, em diversos fusos horários, uma grande mistura de línguas. As barreiras geográficas se reduzem, ampliando as possibilidades de interação e compartilhamento para a construção do conhecimento. Por isso, a educação online vai muito além da modalidade de educação à distância ou do simples uso de tecnologias digitais na sala de aula.